Uma paisagem sonora natural é composta por um monte de sons diferentes, produzidos por fatores abióticos, como a água de uma cachoeira, e também pelos seres vivos dessa paisagem, como os anfíbios. Existe uma ciência interdisciplinar que estuda esses sons e o papel deles na vida dos organismos. Ela é chamada de bioacústica. Alguns dos sons produzidos por sapos, rãs e pererecas são engraçados, como é o caso do sapinho do deserto. Mas é através desses sons que os cientistas descobriram que, além de curiosos, eles podem nos dizer muito sobre o comportamento e a reprodução destes animais. O meu nome é João Miguel e eu sou aluno do mestrado do programa de pós-graduação em Ecologia da UFSC e estagiário na disciplina de Zoologia Aquática. Eu estou aqui para falar um pouco sobre a ecologia de anfíbios anuros. Este vídeo é uma aula complementar à aula assíncrona sobre anfíbios. Eu vou começar apresentando o grupo dos anuros na introdução. Depois eu vou explicar como ocorre a comunicação entre eles, e especialmente para a reprodução. E em seguida eu vou falar sobre como as fêmeas selecionam os machos com os quais vão reproduzir, e de como é o desenvolvimento desses organismos, do ovo até a vida adulta. Na conclusão, eu vou retomar os pontos principais da aula. Como vocês viram no material sobre os anuros, eles são um grupo irmão dos outros grupos de vertebrados terrestres, em uma proposta filogenética, no qual os grupos Reptilia é monofilético e engloba todos os descendentes do ancestral comum desse grupo, incluindo as aves. Isso coloca os anfíbios em uma posição de muito interesse para os estudantes de zoologia. Neste grupo estão presentes em um estado primitivo várias características genéticas e fenotípicas que podemos observar de maneira modificada no restante dos vertebrados. Isso não se limita às modificações dos adultos para a vida fora da água, e inclui também adaptações fisiológicas e comportamentais importantes, como o aparato vocal dos anfíbios anuros. Lembrando que temos 3 ordens modernas dentro da classe dos anfíbios: os anuros, que incluem sapos, rãs e pererecas, e também a ordem Urodela, a qual pertencem as salamandras, e a Apoda, a ordem das cecílias. Nesta aula, eu vou falar especificamente sobre o grupo dos anfíbios anuros. Neste grupo, nós temos uma variedade de vocalizações muito grandes, como vocês podem ouvir. Muito bem, agora vamos ver para que eles usam estes sons. Para começar, vamos ver como os anuros produzem os sons. O ar inspirado chega na boca pelas narinas, de lá ele vai para os pulmões, e na expiração é expulso em direção ao saco vocal. Neste caminho, o ar passa pela laringe e faz vibrar as cordas vocais, produzindo os sons destes animais. Eles podem controlar as vibrações das cordas vocais e a cadência dos sons que eles produzem, fazendo o ar entrar e sair de seus sacos vocais, utilizando a musculatura associada para isso. É quando vemos o papo do sapo se mexendo como se estivesse vibrando. Os naturalistas sempre tiveram curiosidade pelos sons produzidos por esses animais, e perceberam desde cedo que suas vocalizações são úteis para identificar sapos, rãs e pererecas, mas, até o surgimento de gravadores modernos, não tínhamos estudado a fundo as características acústicas desses sons, como frequência, duração, presença de harmônicos e etc., e as informações ecológicas que elas carregam. O pesquisador australiano Murray Littlejohn foi um dos pioneiros na bioacústica de anuros. Ele ia para campo com uma van inteira lotada de equipamentos para gravar os animais, junto com sua esposa e colega, Patsy, e com outros colaboradores. Eles faziam até experimentos, realizando intervenções para ver como os animais iam reagir e se fatores como obstáculos iam gerar modificações nos sons que eles produziam. Assim, eles perceberam várias coisas importantes. Primeiro,
que as vocalizações são espécies específicas, ou seja, podemos utilizá-las de maneira confiável para identificar anuros, já que duas espécies não produzem o mesmo som. Isso é particularmente importante para diferenciar espécies crípticas, ou seja, que são morfologicamente idênticas, e quando ouvimos o animal em campo, mas não conseguimos avistá-lo. Segundo, é através da comunicação sonora que a maioria dos anuros busca por parceiros e passa informações essenciais para os outros animais de sua espécie. E terceiro, cada espécie de anuros é capaz de modificar os sons que produzem. As vocalizações são plásticas, ou seja, modificáveis de acordo com o contexto. Assim, eles possuem não só um tipo de canto, mas todo um repertório vocal. A partir dessas constatações, percebeu-se que a produção de sons é não só muito importante para a história evolutiva dos anuros, mas também que o aparato vocal deste grupo é particularmente importante no estudo da zoologia, porque ela é praticamente um rascunho dos aparatos vocais presentes em mamíferos, répteis e aves. Atualmente, nós não precisamos levar tanto material para campo para estudar os anuros e o desenvolvimento da tecnologia permitiu que aprendêssemos muito mais sobre estes animais e sobre a sua comunicação. Vamos ver para que os anuros utilizam a sua voz. Os anuros machos podem utilizar a comunicação para cortejar e chamar a atenção das fêmeas do mesmo sexo, utilizando os chamados cantos de anúncio. Eles também podem expressar agressividade para com outros machos e, de forma menos frequente, as fêmeas de algumas espécies produzem sons de resposta ao canto de anúncio do macho. Animais de ambos os sexos também podem produzir sons agonísticos, quando são atacados ou capturados. Como eu disse anteriormente, os sons que eles produzem possuem plasticidade, ou seja, eles conseguem modular as características desses sons para comunicar informações diferentes. Aqui está a comparação visual de duas vocalizações produzidas pelo mesmo indivíduo de uma mesma espécie. Um canto de anúncio para atrair a fêmea, que é mais cadenciado, e um canto territorial, comunicando agressividade em relação ao outro macho, que é mais frenético, como vocês podem perceber. Ok, sabemos que a comunicação é importante, especialmente para organismos cuja reprodução é sexuada, como os anuros, e também que a reprodução deles ocorre por temporadas. Para a reprodução, os anuros em geral ainda são muito dependentes da água. Então, nos períodos mais úmidos do ano é que nós temos as estações reprodutivas da maior parte das espécies. Algumas utilizam posses temporárias, o que limita ainda mais o período reprodutivo. Neste espaço de tempo, a competição pela fêmea é grande. Nem todos os indivíduos vão conseguir reproduzir, e o cortejo da fêmea e o afastamento de outros machos são fatores importantes para o sucesso reprodutivo destes indivíduos. Apesar do número de machos não ser, em média, superior ao de fêmeas na maioria das espécies, são elas que selecionam os machos. Como eu disse anteriormente, alguns anuros possuem uma reprodução prolongada, que pode durar até alguns meses, e outras espécies têm uma reprodução explosiva, que dura apenas alguns dias ou mesmo uma semana. Nessas espécies de reprodução explosiva, a competição pela fêmea vai ser muito maior. Principalmente, as fêmeas produzem os gametas maiores e com mais gasto de energia. Um macho pode produzir gametas o suficiente para fecundar uma quantidade muito grande de óvulos, mas uma fêmea só consegue liberar um número limitado de óvulos por estação reprodutiva. Então elas têm que escolher com cuidado quem vão deixar fecundar. Para escolher um macho, as fêmeas das espécies nas quais ocorre seleção sexual se baseiam em características que indicam a qualidade, ou mesmo a superioridade, daquele macho em relação aos demais. Características como a cauda do pavão, o tamanho corporal e o canto de anúncio dos anuros são sinais honestos que indicam à fêmea que, com aquele macho, ela pode produzir uma prole com boas características genéticas e boas chances de perpetuar seus genes e de dar continuidade à sua linhagem. Mas o que leva a fêmea a escolher um canto de um macho e não o de outro? Bom, algumas características do canto de um macho, como a frequência, não podem ser muito ressoantes do restante dos machos, porque senão o som sai distorcido e a fêmea não consegue reconhecê-lo como alguém da mesma espécie. Sobre essas características atua uma seleção estabilizadora, ou seja, os indivíduos com sons muito destoantes são ignorados pelas fêmeas e não conseguem passar seus genes para a próxima geração.
Por isso, ao longo do tempo, essas características destoantes vão ficando cada vez mais raras na população. Já outras características, como o volume, passam por uma seleção direcional, ou seja, geralmente quem consegue cantar mais alto se dá melhor e atrai mais as fêmeas. Existe ainda a seleção disruptiva para algumas propriedades temporais do canto, por exemplo, no qual os traços mais excêntricos se destacam e chamam mais a atenção da fêmea. Esses três tipos de seleção podem ser observados em diferentes fenótipos relevantes para a sobrevivência dos organismos, não sendo exclusivos da seleção sexual. Outras características não relacionadas ao canto, como o tamanho do corpo e a cor, também podem servir de base para a escolha da fêmea. Além disso, a sobreposição do canto de um macho pelo canto de outro não é interessante para nenhuma das partes. A fêmea precisa distinguir bem quem está emitindo o canto para poder usá-lo como um critério de seleção. O canto também pode ser sobreposto por vocalizações de outras espécies ou por outros barulhos no ambiente. Por isso, quando todas as faixas de frequência em uma paisagem sonora estão ocupadas, os animais precisam se organizar nessa paisagem para que consigam transmitir suas mensagens. Esse coro de vozes pode ser organizado mudando a frequência, o local ou o momento da vocalização. Isso é o que chamamos de partição do nicho acústico. Por exemplo, neste estudo de 2000, esses machos de rã-touro se distanciavam para que a fêmea pudesse identificar quem estava vocalizando. Mas, se estivessem perto de um macho vizinho já conhecido, nem se afastavam, nem mostravam agressividade, só quando chegava um forasteiro no pedaço. São os chamados queridos inimigos, dois animais que competem por fêmeas, mas já se conhecem e não veem um ao outro como ameaças. Mas como os vizinhos fazem para distinguir seus cantos? Eles podem realizar uma partição temporal, ou seja, alternar seus cantos. Como esse artigo aqui mostrou, numa espécie de sapo angolano, os machos vizinhos sincronizam seus cantos, alternando quem é, entre aspas, a primeira voz, ou canto principal, e a segunda voz, ou canto secundário. E a fêmea escolhe quem tem mais gogó. O macho dá atenção seletiva a quem está mais próximo para sincronizar o seu canto com os de seus vizinhos. Ele não se importa tanto com os machos que estão mais distantes. Em relação ao desenvolvimento dos anuros, é importante destacar que sabemos que existe uma metamorfose e uma mudança do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Mas essa mudança precisa ser uma decisão estratégica por parte do animal, tendo em vista que, se ele sair antes de ter maturidade e reservas metabólicas suficientes, ele não vai sobreviver muito tempo no ambiente terrestre. E sabemos também que é no ambiente aquático em que ele possui mais disponibilidade de alimentos. Depois da fecundação, começa o desenvolvimento embrionário dentro dos ovos, que possuem um envoltório gelatinoso muito fino e sensível, que precisa ficar em meio úmido para proteger o embrião. É muito comum que existam espécies de anuros cuidado parental, ou seja, que o pai ou que a mãe cuidem dos ovos e coloquem eles dentro da boca ou em cavidades dentro da pele, ou mesmo que cuidem deles no ambiente úmido no qual eles ovipositaram. Ao longo do tempo, que varia de espécie para espécie, esse embrião passa para o estágio de larva, na qual as brânquias, que eram externas no embrião, se internalizam. A larva eclode do ovo e passa a habitar um corpo d'água. O corpo da larva amadurece um pouco mais e chega à fase de girino, com um corpo alongado, órgãos do sentido bem desenvolvido e a cauda para natação ativa. Nestes períodos aquáticos, o anfíbio se alimenta do que está disponível no plâncton e no substrato, geralmente larvas menores, fungos e algas, e outros micro-organismos. A metamorfose no girino é um processo fisiológico contínuo, não um evento pontual. Durante esse processo, são incorporadas modificações morfológicas e fisiológicas necessárias para a vida fora da água. A maioria dos autores reconhece três fases: prometamorfose, pré-metamorfose e clímax. Essas transformações incluem mudanças na respiração branquial para uma respiração pulmonar e cutânea, com as trocas gasosas ocorrendo em uma das regiões mais vascularizadas e de maior trânsito do ar, que é o papo. Além disso, temos a modificação do aparelho digestivo, que se prepara para metabolizar os alimentos disponíveis no meio terrestre, incluindo insetos, pequenos vertebrados, crustáceos, anelídeos e moluscos. Depois dessas modificações, o girino absorve a cauda, que se torna mais uma reserva de alimento, e passa a ser chamado de imago, possuindo um corpo parecido com o do adulto, mas ainda antes de atingir a maturidade sexual.
É nessa fase em que o animal migra para o ambiente terrestre, onde ele vai completar o seu desenvolvimento e maturação sexual, podendo participar da temporada reprodutiva. Então, recapitulando, pessoal. Anfíbios anuros machos utilizam o ar que passa dos pulmões até os sacos vocais para fazer vibrar suas cordas vocais e produzir sons diferentes para comunicar mensagens distintas, como agressividade, aviso de perigo ou, mais frequentemente, a atração da fêmea. Através dessas vocalizações, os cientistas conseguem identificar as espécies dos anuros e saber muito sobre o comportamento deles. As fêmeas da mesma espécie utilizam os chamados cantos de anúncio, além de características físicas, como critérios para a escolha do macho com o qual elas vão se reproduzir. Essa reprodução ela vai ocorrer, na maior parte das espécies, a partir de um amplexo, ou seja, de um abraço, seguido de uma fecundação externa dos óvulos. Esses ovos, uma vez fecundados, possuem membranas permeáveis e vão abrigar as larvas durante as fases iniciais do desenvolvimento embrionário, sempre em um ambiente úmido, pois é uma reprodução ainda dependente da água. Depois da eclosão, esses animais passam pelas fases de girino, exclusivamente aquática, na qual eles vão se alimentar ali dentro do ambiente aquático. Após uma metamorfose, o animal passa a se assemelhar ao adulto, na fase de imago. Durante esse crescimento, o animal guarda reservas nutricionais e se desenvolve mais, até que esteja preparado para sair da água, dando início à sua idade adulta, na qual ele estará preparado e maduro o suficiente para se reproduzir e também para sobreviver dentro do ambiente terrestre, que é consideravelmente mais desafiador para esses organismos do que o ambiente aquático. E assim, o ciclo se reinicia em uma próxima temporada reprodutiva. Eu deixo também um convite para que vocês conheçam o nosso canal Herpeto Sem Fronteiras, que é um canal de conversas entre cientistas dentro da área da herpetologia. Nós temos vários programas com apresentações sobre anuros. Recentemente, nós tivemos a Semana Salvem os Sapos, uma semana de divulgação científica em parceria com o Instituto Boitatá. Está disponível lá no canal e espero que vocês gostem. O meu muito obrigado ao pessoal do Laboratório de Bioacústica e Ornitologia da Universidade Estadual de Londrina e ao pessoal do canal Herpeto Sem Fronteiras, que é um programa de extensão da UFSC, pelo auxílio e preparação deste vídeo. Agradeço também à professora Tatiana, ao professor Bruno, ao monitor da disciplina, que é o Everton, e aos alunos. Além disso, obrigado à coordenação do programa de pós-graduação em Ecologia e ao CNPq, pela minha bolsa de mestrado. A lista completa das referências utilizadas na aula está na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, deixem um comentário no fórum ou mandem um e-mail para o endereço na descrição. Até mais!